Sucesso no campo. Oferecimento Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Segunda-feira, dia 19 de maio, nós estamos chegando com mais um Sucesso no Campo e trazendo para você as notícias daquilo que está acontecendo no setor do agronegócio. A Coparpa, neste mês de maio, ela faz aniversário. Aliás, o aniversário dela foi ontem, mas as celebrações continuam. No dia 30, vai ter até sorteio de prêmios, mas tem mais ações. Olá, para você que acompanha o Sucesso no Campo, nós estamos aqui ao lado do Roberto Garcia, que é presidente do Conselho Administrativo da Coparpa e está trazendo novidades sobre o aniversário da entidade. Presidente, aniversário com novidades para a população. Novidades para a população, quem ganha é o cooperado e a sociedade já está aí. A Coparpa completa 29 anos e nós estaremos sorteando uma televisão para os nossos cooperados e também fazendo uma brincadeira com toda a população de Jataí para participar do aniversário da Coparpa. Nós estamos com 5 moedas personalizadas da Coparpa e elas estão esparramadas em vários setores da cidade e são 4 moedas de prata e 1 moeda de ouro. A moeda de prata é R$200 o valor cada uma e a moeda de ouro R$300. Então quem achar essas moedas personalizadas da Coparpa e levar lá na cooperativa vai receber o seu prêmio. Agora, presidente, fala para a gente também sobre as ações da Coparpa, que traz aí um grande apoio para o produtor rural, o pessoal da agricultura familiar também tem ações da Coparpa. A Coparpa sempre buscando em trazer apoio para o produtor de leite, para o produtor do hortifruti granjeiro e também para o produtor de milho e soja. Nós estamos sempre atuando em todas essas áreas para que o produtor esteja amparado pela cooperativa. É o Sucesso no Campo trazendo informações para você, telespectador. Fazer investimentos, comprando bens imóveis a partir de leilões, pode ser uma ótima alternativa de investimento. Mas é preciso ficar atento a muitos detalhes, desde ao leiloeiro até aos editais e ainda as condições deste imóvel. Hoje o nosso bate-papo é com o advogado especialista em direito imobiliário, especialmente da área rural, Nassim Kassim. Nassim, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Obrigada pela participação com a gente. Agradeço. Quando nós tratamos de direito imobiliário, a gente já começa a pensar ali na comercialização das propriedades rurais. Perfeito. Mas você ainda estava me falando em relação aos leilões. Esses leilões, normalmente, eles partem de que tipo de situação? Bom, a origem dos leilões elas pode vir de 2 caminhos. Existem leilões judiciais, que derivam ali de processos judiciais, e leilões extrajudiciais, que aí não tem, naturalmente, uma origem ali de um processo judicial. Aí vai vir de um crédito que o produtor rural pegou e constituiu uma alienação fiduciária e depois o banco vem e aliena extrajudicialmente através de um leilão esse imóvel, mas não tem a ver com um processo judicial em si. Nesse caso aí que você menciona, seria aquela situação de ser um fiador, alguma coisa nesse sentido ou não? Ele mesmo que de repente é o titular do... Então, normalmente, na verdade, ele pode ser um garantidor, não diretamente ele devedor, mas normalmente é o proprietário que constitui uma alienação fiduciária, né, que nada mais é do que uma garantia ali, ele dar aquele imóvel em garantia para uma instituição para contrair um crédito. Uhum. E aí, caso ele venha a não pagar esse crédito, esse imóvel, a propriedade, ela se consolida, né, ao banco, à instituição bancária, e essa instituição bancária eventualmente pode alienar esse imóvel através de um leilão extrajudicial. E nesse leilão, quando eu apresento meu interesse em fazer as aquisições, quais são as metodologias mais adequadas, mais seguras? Bom, hoje a gente tem um problema muito grande, né? Com a digitalização dos leilões, começou a ter muitas fraudes. Hoje, então, a gente tem muita propagação de falsos leilões na internet.
de leiloeiros que não são leiloeiros, na verdade, que sequer estão cadastrados na junta comercial. Então, acho que o primeiro passo ali é procurar uma assessoria para verificar se aquele leilão é um leilão verdadeiro ou não, se é uma fraude ou não. A partir daí, você precisa analisar a documentação relativa a esse leilão. Você vai analisar edital, que é o principal documento quando a gente fala de leilão, que é ali que ele vai dar as regras do jogo. Todo leilão tem que ter um edital. Tem um edital. E, além disso, você precisa analisar também a matrícula do imóvel para ver se não tem nenhuma dívida ali que consta na matrícula, mas não consta no edital. Porque um exemplo, se por acaso existir um débito ali na matrícula que não foi mencionado no edital, lá na frente, se você arrematar esse imóvel, você pode responder por essa dívida. E é o que ninguém quer quando adquire um imóvel. Eu compro uma dívida, na verdade. Exatamente. Por isso é importante ter esse cuidado. E, tratando-se de imóvel rural, você precisa analisar a CCIR, precisa analisar toda a parte ambiental do imóvel. Aquele imóvel tem área mínima de reserva legal? Isso são questões essenciais para se analisar antes de adquirir um imóvel através de um leilão, principalmente se tratando de leilões de imóveis rurais. E a partir do momento que eu faço toda essa avaliação, mas eu estou tratando de um leilão extrajudicial. E ali tem uma assessoria jurídica para me dar esse suporte, tudo. O imóvel está legal. Parte para o processo de aquisição ali, de lance, né, de compra desse imóvel. A transição é tranquila? É tranquila, mas também tem que se ter cuidado. Porque são vários sites leiloeiros e cada um tem um jeito certo de você fazer um pré-cadastro ali para participar de um leilão. Existem leiloeiros que exigem uma antecedência de mais de um dia. Então você precisa fazer o cadastro no site do leiloeiro para se habilitar para dar lances naquele imóvel. Uhum. Então é essencial também que se verifique todo o procedimento junto ao leiloeiro para evitar ali perder uma chance de adquirir um imóvel com desconto muito alto. Porque quando a gente fala de imóveis adquiridos em leilões, os descontos podem chegar a 50% ou até mais, porque esses imóveis muitas vezes são subavaliados por avaliadores. Então ele já tem uma avaliação menor. E aí quando você acrescenta o fato de poder ter um desconto de até 50% em um eventual segundo leilão, pode ser uma excelente oportunidade de investimento para o produtor, seja para aumentar as terras produtivas dele próprio, como até para adquirir esse imóvel e posteriormente vender e lucrar nessa venda, nessa alienação. Quando ele vem de um processo judicial, tem alguma diferença? A diferença vai ser que você vai precisar analisar o processo judicial. Essa é a diferença primordial. Além ali, de ter a figura do juiz regrando todo aquele procedimento. Mas você ainda vai ter que verificar se todas as partes e pessoas interessadas foram intimadas. Você vai ter que verificar se nenhum procedimento daquele processo judicial foi feito de forma equivocada, deixou de fazer alguma coisa que deveria ser feita e lá na frente a pessoa que foi prejudicada ali, o devedor, proprietário desse imóvel, pode alegar uma nulidade desse processo. E ninguém quer arrematar o imóvel, fazer o pagamento e lá na frente ter essa arrematação desconstituída e anulada. Ninguém quer isso. Por exemplo, um leilão ali, um imóvel que ele esteja já em espólio. Pode ser, mas... Pode trazer uma dor de cabeça? Pode trazer. Mais um ponto de atenção que você precisa ter, com certeza. Porque aí ele era de um dono e de repente ele passou a ser... Todos os herdeiros foram intimados, as cônjuges desses herdeiros foram intimados, os credores desse espólio receberam a intimação. Então você precisa verificar tudo isso. Então aí quando se envolve inventário é ainda maior a amplitude da análise que você tem que fazer. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Quando você falou aí dessa questão de trazer um imóvel para mim, de repente trazer um problema... o simples fato de ser um leilão judicial não isenta? Não isenta. Infelizmente não. E eu vou além. Os leilões judiciais têm uma particularidade que se você não se ater à forma em que você vai fazer o pagamento, se você fizer, às vezes, esse pagamento direto para o leiloeiro e esse pagamento for repassado para um credor que futuramente vai ficar sem valores para te devolver, lá na frente, se esse leilão for anulado e esse credor que recebeu esse valor não tiver dinheiro para te devolver, você pode sair no prejuízo, não só ficar sem o imóvel, como ficar sem o dinheiro também. Então pode gerar um problema ainda maior. Mas o fato de ser um processo judicial, de ser derivado de um processo judicial, não tira os riscos. Muito pelo contrário, quando você está tratando de um imóvel, de um leilão extrajudicial com uma grande instituição bancária, e lá na frente esse leilão é anulado, essa instituição bancária vai ter o dinheiro naturalmente para te devolver, porque é uma instituição grande. É mais seguro. Então, o fato de ser judicial não tira os riscos, mas ainda assim
o leilão continua sendo uma excepcional forma de investimento e precisa ter uma atenção maior do produtor rural. Então, fica essa dica, uma oportunidade de investimentos para quem quer buscar aí onde investir, mas resguardadas as proporções de todas as suas cautelas. Depois do intervalo tem mais notícias para você. De 20 a 24 de maio, das 8h30 às 18 horas. A oportunidade está no campo. Agro Brasília 2025. Mais de 500 expositores, soluções em tecnologia, máquinas e conhecimento. Uma feira feita para quem planta, quem investe, quem acredita. Entrada franca. Agro, oportunidade para todos. Realização Copadef. Produtor rural, conheça a Fazenda Certificada, que de maneira clara e objetiva conduz à regularização ambiental, florestal e fundiária do seu imóvel rural. Possuímos uma metodologia própria, baseada em 10 passos que garante agilidade e segurança na aprovação de cada uma das certificações. Conte com a nossa equipe multidisciplinar e tenha a tranquilidade necessária para fazer aquilo que sabe fazer de melhor, que é produzir. Fale com o nosso consultor comercial agora. Vem aí a Agrotins 2025. 25 anos de avanços e oportunidades que fez da Agrotins a maior feira agrotecnológica da região norte do Brasil. De 13 a 17 de maio, a evolução no agro que fez do Tocantins líder em produtividade. Agrotins 2025. Agroevolução, avanços e oportunidades. Contamos com a sua presença na Agrotins 2025. Participe do projeto Agrotins Alimenta Quem Precisa e traga 1 quilo de alimento não perecível. Governo do Tocantins, trabalhando e cuidando de todos. A Maria Lavadeira está aqui para dizer que a saúde começa no ar que você respira. E na sua casa pode ter muitos inimigos, inclusive dormindo com você. Garanta a qualidade do seu sono com roupas de camas livres de sujeiras e sujeitos ocultos. Edredons e mantas precisam de higienização profissional. Isso é serviço que a gente entende. Maria Lavadeira, muito além de roupa limpa. Avenida Rio Claro, 642, Centro, Jataí. 99603-0235. De 20 a 24 de maio, das 8h30 às 18 horas. A oportunidade está no campo. Agro Brasília 2025. Mais de 500 expositores, soluções em tecnologia, máquinas e conhecimento. Uma feira feita para quem planta, quem investe, quem acredita. Entrada franca. Agro, oportunidade para todos. Realização Copadef. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade, com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soitec, Brasmax e diversas outras, além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região, para maior rentabilidade e a garantia de qualidade. Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. A Agrotécnica Buriti atua no mercado agropecuário e leva soluções às demandas dos produtores. Com sede em Jataí, Rio Verde e Paraúna, atendemos nossos clientes e parceiros com excelência, honestidade, simplicidade e a melhor oferta em soluções agronômicas para a sua lavoura. Nossa proposta é oferecer o melhor portfólio com equipe de profissionais capacitados para entregar aos nossos clientes as soluções técnicas e melhores resultados. A Agrotécnica Buriti, plantando inovação e colhendo sustentabilidade. De 5 a 8 de junho, Pecuária Jataí 2025. Esse ano com arquibancada ampliada, rodeio em touros, prova dos 3 tambores, team roping, exposição de animais, leilões, espaço tecnológico, ações sociais e grandes shows. Lawana Prado, Dennis DJ, Jazz e Jadson. E no domingo com entrada franca, Felipe Rodrigo. Co-realização Coparpa. Apoio Unigel, BRF, Algeagro e Ford Regivel. Siga nossa página nas redes sociais e adquira já seu ingresso, porque o agro também é show. A insegurança vivida no Brasil dentro do setor do agronegócio, ela é grande. E ainda tem outros problemas que envolvem
outros setores, vem ali a questão de desrespeito à Constituição Federal. Eu conversei com Sebastião Coelho, desembargador aposentado, que trata desses assuntos de inconstitucionalidade e decisões que vêm ao léu, à vontade e à revelia de qualquer um. Bom, hoje eu tenho o prazer, a honra, o orgulho de estar ao lado do doutor Sebastião Coelho. E naturalmente que com esse cidadão dá para a gente falar sobre muita coisa. Vamos começar falando desta... a gente não pode falar da ordem, mas da desordem que ocorre hoje no país. Doutor, primeiro nós temos uma situação no Brasil que é referente ao 8 de janeiro. Uma tentativa de golpe. Vamos explicar o que seria um golpe de Estado, porque eu acho que só a partir desse conceito claro é que dá para a gente falar do assunto. Fabíola, eu agradeço pela oportunidade aqui e dizer que a desordem institucional que nós temos no país, ela tem um culpado exclusivo, é o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal foi concebido para ser o guardião da Constituição. No entanto, eles estão dando uma interpretação completamente diferente do que o Constituinte passou para a população e desrespeitando a vontade do povo, porque o parlamento, gostemos ou não, e alguns não gostam, mas é a representação do povo. Então, quando se fala de golpe de Estado, primeiro que não existe golpe de Estado sem ter forças armadas. Em lugar nenhum do mundo existiu golpe de Estado sem participação de forças armadas. E está dito por várias vezes que as forças armadas, se tivesse havido alguma tratativa nesse sentido, não teria aceitado. Segundo, falam do general Freire Gomes que ele teria falado isso. Mas como ele não foi ouvido ainda numa audiência sendo combatido pelos advogados, não podemos afirmar nada sobre isso. O que nós temos de concreto é essa narrativa de um falso golpe de Estado, porque o presidente da República tratar com seus auxiliares sobre temas que estão previstos na Constituição jamais pode ser traduzido como pensamento de golpe de Estado, porque tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa vai uma proposta para o Congresso Nacional, uma mensagem. Se o Congresso Nacional aprovar aquela mensagem presidencial, é que o presidente edita um decreto. Mas antes disso, o presidente tem que consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele tem que convocar antes, com a participação do presidente da Câmara, dos deputados, da Câmara, do Senado Federal e dos líderes partidários. E isso não aconteceu. Então, essa questão de golpe de Estado, e que resultou no 8 de janeiro, que eles estão dizendo que vem desde 2021, veja, como é que você vai tentar depor um presidente eleito? O presidente eleito em 2021 era o presidente Bolsonaro. Então não tem menor cabimento essa narrativa que o Supremo Tribunal Federal está passando para a população brasileira, mas já está no ponto de cair. A maioria hoje já entendeu que eles estão apenas tentando sustentar um caminho que eles tomaram e que até o momento eles não têm como recuar. Então cabe a nós, população brasileira, agir fortemente contra isso. Eu sou uma voz contra o Supremo Tribunal Federal, hoje, não contra o Supremo Tribunal Federal, contra alguns ministros que estão rasgando a Constituição. E nisso daí eu não abro mão, eu tenho a minha caminhada, né? Amanhã, dia 15 de maio, eu vou completar 70 anos e os próximos anos da minha vida eu vou me dedicar à liberdade do povo brasileiro, à libertação do povo brasileiro que está escravizado por esse sistema composto pelo Supremo Tribunal Federal e o atual governo, que dispensa maiores comentários. Em relação em que momento o STF ou alguns ministros, às vezes a gente até fala que eles não se sentem, eles têm certeza que são maiores do que qualquer lei, maiores, são semideuses ali. Você acha que isso ocorreu
ali na Operação Lava Jato, isso ocorreu quando a Câmara Federal se acovardou em relação ao deputado Daniel Silveira, porque pelo menos diante do meu olhar, me corrija por favor se eu estiver equivocada, a Câmara entregou algo que não era de competência do Supremo, ela que deveria tomar ali a decisão de prender ou não. Em que momento que o Supremo se sentiu tão grande? Eu penso que desde o início do governo Bolsonaro, quando chegou a época da Covid, o ministro Lewandowski, que esse nome tem que ser citado. Esse nome é uma pessoa nociva ao nosso país. Esse cidadão retirou a competência do presidente Bolsonaro para gerir a saúde do país. Entregou para governadores e prefeitos e nós vimos o que aconteceu. Prefeitos prendendo senhoras na rua, prendendo senhoras em praias. Então, a partir dali, já começou uma dominação. Teve o episódio do delegado Ramagem, hoje deputado Ramagem, que o presidente nomeou como diretor da Polícia Federal e eles desfizeram. Aliás, foi o próprio Alexandre de Moraes. Posteriormente, o inquérito 4781, que é o das fake news, onde o ministro Toffoli criou aquele inquérito e de forma arbitrária, não republicana, entregou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. É um inquérito que está aberto desde, salvo engano, 14 de março de 2019 e até hoje não tem fim. Meu nome pode estar lá, o seu nome pode estar e qualquer um de nós pode estar lá. Por quê? Porque ele é secreto, ninguém tem acesso a esse inquérito. Dali eles tiram filhotes e o filhote desse inquérito a pessoa tem acesso. Mas o que tem naquele 4781 ninguém sabe. Então isso não é próprio de uma democracia, isso é próprio de ditaduras. E nós, no Brasil, as pessoas não gostam quando eu falo isso, porque eu fui juiz e desembargador por 30 anos, 11 meses e 5 dias. Eu vivi em um outro poder judiciário. Nós hoje estamos vivendo uma ditadura do poder judiciário imposta pelo Supremo Tribunal Federal. E a Câmara dos Deputados mostrou toda a sua fraqueza ao permitir a prisão do deputado Daniel Silveira. A deputada Magda Mofato, que é do estado de Goiás, lá de Caldas Novas, né? Ela disse em uma entrevista, ela foi a relatora, que houve um acordo para o Daniel Silveira ficar preso 10 dias e soltar. Só que acontece o seguinte, o cordeiro não faz a aliança com o lobo. Eles agiram como cordeiros, acreditando, mas o Supremo Tribunal Federal ali já se mostrava um lobo feroz, não é? Então, com aquilo eles cresceram. Veja se tem cabimento agora, 315 deputados federais aprovarem uma resolução suspendendo o processo do delegado Ramagem, que volta novamente a ser um personagem, não é? E uma turma do Supremo, desconsiderando o artigo 97 da Constituição, que diz que um ato normativo só pode ser anulado ou revogado ou não ser colocado em vigência pela maioria absoluta dos tribunais. Então, a maioria absoluta do Supremo é metade mais um. Não pode uma turma com menos da metade do Supremo revogar esse ato. Então, o Supremo Tribunal Federal, Fabélia, passou de todo o nível do aceitável, né? Então, eu fiz esses dias aí um vídeo com uma proposta. Nós queremos pacificar o nosso país e eu quero paz, eu sou uma pessoa de paz, mas não fujo da guerra. Também não fujo. Se quiser paz comigo, eu tenho. Se não quiser, eu não tenho problema de enfrentar, não. Eu propus esses dias a revogação dos artigos 359, letra L, e 359, letra M do Código Penal. O que quer dizer? O primeiro é o atentado contra instituições democráticas e o segundo é depor o governo legitimamente eleito. Como está essa discussão da anistia, se você revogar esses dois artigos, que é a competência do Congresso Nacional, revogou, deixou de existir o crime. Deixando de existir o crime, acaba
todos esses processos e todas as condenações daquelas pessoas do 8 de janeiro. Eu sofro todos os dias por aquelas pessoas, todos os dias por aquelas pessoas. Vão restar apenas o quê? Os crimes de dano ao patrimônio tombado e ao patrimônio público, que é a realidade do que aconteceu naquela baderna. Mas não pode condenar pessoas que efetivamente não participaram, não tiveram a intenção de fazer nenhuma derrubada. Como é que você vai fazer uma derrubada de governo num domingo com prédios vazios, sem força mobilizada? Não tinha sequer uma guarnição, como se fala na linguagem militar, para proteger o próprio Palácio do Planalto? Com que respaldo iria assumir? Então tudo isso é um acordo maligno, tudo contra o presidente Bolsonaro. Se houvesse qualquer momento, dissesse, olha aqui, ó, nós vamos prender o Bolsonaro e estamos tudo certo, eu acho que todo mundo se daria por satisfeito do sistema governo atual, Supremo Tribunal Federal. Mas veja bem, o presidente Bolsonaro, ele é uma vítima disso tudo. O presidente Bolsonaro está sendo vítima desde a facada da esquerda que ele levou. Isso tem que ser dito. Então, em campanha ainda. Em campanha. Então, eu sou um defensor intransigente de que o presidente Bolsonaro ele tem o direito de concorrer à eleição de 2026. É uma dívida até desse sistema ao presidente Bolsonaro. Eu sou um aliado do presidente Bolsonaro. Não discuto, se é bolsonarista? Bom, se nós defendemos as mesmas ideias, se quiserem me classificar como bolsonarista, eu sou bolsonarista. Eu sou patriota, eu sou brasileiro. E o Bolsonaro defende os mesmos valores que eu defendo. Nós somos aliançados sem conversar, porque nós defendemos os mesmos valores. Então, tudo isso não passa de uma armação contra o presidente Bolsonaro. E para isso eles fizeram um teste. Qual foi o teste? Prendeu o general Braga Neto. O general Braga Neto é um homem de muito prestígio das Forças Armadas. Equivalente a ele, não sei em qual grau, só o general Heleno e o general Vilas Boas. São as pessoas mais respeitadas das Forças Armadas. Eles fizeram um teste, prendemos o Braga Neto para ver o que acontece. Todo mundo ficou quieto. O alto comando do Exército ficou quieto, não teve um general ali para levantar a voz e dizer, comandante, essa prisão é ilegal, é absurda, é arbitrária, nós não aceitamos. E o atual comandante do Exército, todo mundo sabe que ele é amiguinho do Alexandre de Moraes, vive se consultando, ele falou isso lá, falou de público, o deputado daqui do Sul, Marcel Van Harten, o confrontou fortemente. Ele disse, não, eu consulto. Falou, por que o senhor encontra toda semana com o Alexandre de Moraes? Não, eu sou... gaguejou, não explicou. Então esse general Tomás Paiva, ele não é de confiança. Veja, o que eu estou dizendo aqui é muito grave. Ele comanda o Exército brasileiro, mas ele não lidera o Exército brasileiro. Essa é uma verdade. Ele comandar é uma coisa, liderar é outra. Então esse senhor, ele dá o respaldo para todo o arbítrio do Supremo Tribunal Federal, porque eles têm a garantia que pode até aqui, mas tem uma hora que isso vai acabar. E eu espero que esse tempo de acabar não aconteça só em 2026, mas que aconteça por agora. Nós temos que sair desse impasse que nós estamos. E a revogação desses dois artigos que eu te falei, 359 letras L e M do Código Penal, para mim é a solução. E quando a gente fala do 8 de janeiro, teve a invasão, teve ali os danos ao patrimônio, como você ainda disse, até a questão cultural, né, obras, né, e tivemos, num passado nem tão distante, uma depredação feita no Ministério da Agricultura por grupos de esquerda, mas a atenção não foi a mesma. Então, demonstra mesmo uma justiça com dois pesos e duas medidas? Com certeza absoluta. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos nos unir. Esse aqui, um seminário como esse aqui, a voz do campo, isso aqui tem que refletir efetivamente a voz do campo, porque o campo hoje está numa situação que não é muito boa. É boa por conta do esforço do trabalho, mas não pelo apoio institucional que não tem. Então, essa união, um seminário como esse, onde as ideias estão sendo colocadas, né, para nós planejarmos o futuro do nosso país, verificarmos a realidade do que estamos vivendo hoje e planejar o futuro do nosso país. Um país em paz e com prosperidade que reverte em benefício de toda a população. Estamos às vésperas de uma eleição, porque ano que vem, eleição
para 2/3 do Senado, deputados federais, governadores e a presidência da República. Além, é claro, do cargo de presidente da República, o que mais, na sua opinião, é relevante? Estaria ali o Senado, estaria governadores, porque na última eleição para deputados, a população brasileira teve uma certa empolgação de que havia uma direita. E essa direita parece que ela não se firmou muito bem depois que chegou lá dentro, porque muita coisa não tem acontecido por falta de uma direita com mais firmeza. O que, na sua opinião, precisamos olhar com mais responsabilidade, saber em quem estamos votando? Família, eu como juiz criminal por muitos anos, se tem um crime que eu abomino é o estelionato, que é enganar as pessoas. E muitos políticos, infelizmente, eles praticam o estelionato. Eles se apresentam à população com uma proposta e quando estão lá fazem totalmente diferente. Então, é importante que o eleitor tome cuidado com isso. E é importante a eleição do Senado Federal por conta que o Senado Federal é o único órgão constitucional que tem o controle sobre o Supremo Tribunal Federal. Se o Senado Federal cumprisse o seu papel hoje nós não estaríamos nessa situação. Não é? Então é importante que tenha a relevância dos deputados, mas que sejam escolhidos senadores que tenham coragem e que não tenham rabo preso. Porque isso é uma verdade também. Alguns ali eu conheço até que têm coragem, mas eles têm tantos comprometimentos que eles não podem ali, esse aqui vai prejudicar meu negócio aqui, vai prejudicar a minha articulação ali. Então o brasileiro, ao votar no próximo ano, tem que tomar muito cuidado em eleger os seus senadores. Alguém que já prometeu antes e não cumpriu, não merece ter uma nova oportunidade. Dê oportunidade para pessoas novas que realmente possam ser confiáveis e que Deus nos abençoe e nos proteja para que nós não erremos mais uma vez. E o produtor rural preocupado porque ele tem aí hoje as invasões de terras, ele tem uma falta de política agrícola que no Brasil nunca teve, mas que atualmente tem sido pior ainda até na questão de plano safra. O produtor também precisa ter esperanças com essa política. E essa esperança só virá da união e da ação. Eu vou participar de um painel aí amanhã ou sexta, né? E eu vou emitir algumas ideias que eu tenho a respeito, né? Porque a união dentro da bolha só não resolve. Essa união tem que ser dentro da bolha, mas tem que expandir. Quando ela expandir, conscientizar a população, aí tudo muda. Sucesso no campo. Oferecimento Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.